todos, hoje trago-vos uma coleção que tenho cá em casa, ainda por completar. Tenho sempre vindo a adiar, porque os livros desta autora, eu tenho que admitir que gosto muito mais dos últimos livros que ela tem publicado do que propriamente dos primeiros, e são precisamente os primeiros que me faltam para terminar a coleção dela. E por isso tenho vindo a adiar a compra destes livros e prefiro comprar os novos que ela vai publicando e vai escrevendo. Estamos a falar, todos vocês já conhecem de certeza, da Colleen Hoover. Eu sei que era um género, é uma escritora que escrevia muito para IA, não é? Portanto, para os Young Adult, e de facto eu acho que isto tem vindo a mudar um pouquinho, a estratégia dela tem vindo a mudar. É normal, eu acho que é completamente natural. Aos poucos os escritores vão evoluindo e o objetivo é evoluir e não regredirem, não é? Eu tenho gostado muito mais dos últimos livros dela do que dos primeiros. Eu trouxe aqui os que eu tenho, eu penso que são 8 ou 9 livros, só me faltam 3. São o 9 de Novembro, o Sempre Tu e a Ilusão de Merit. São os livros que eu ainda não comprei, nem li. E os livros que tenho, isto sem qualquer ordem de gosto e de preferência, este foi o primeiro que foi traduzido para português, não foi o primeiro que li dela, mas é o primeiro em termos de cronológicos em edição portuguesa. É Um Caso Perdido. Eu já não me recordo bem desta história, sei que não foi um dos meus preferidos dela. É um livro que fala sobre a infância de uma rapariga e as consequências dessa infância, as repercussões que essa infância torturosa que ela teve acabam por ter no seu futuro e na sua adolescência e na vida adulta. Portanto, eu penso que acaba por ser um bocadinho este o tema central deste livro. Não foi um livro que eu adorasse, mas gostei bastante de ler. Aliás, todos já sabemos que a escrita desta autora é fluida. Depois, temos aqui em ordem cronológica por tradução para português, Amor Cruel. Este, sem dúvida, que eu, se bem me recordo, foi o livro que eu menos gostei da autora, dos que eu li, como é óbvio. Não me recordo muito bem deste livro, mas sei que foi o que menos gostei da autora. E também foi, pelos vistos, o segundo que ela escreveu. Depois, li O Confesso. É um livro que tem alguns... Eu penso que é este. Alguns desenhos, não é este? Ou estou a confundir isto tudo? Tem uns quadros, portanto, tem alguns desenhos no interior do livro. Porque é um livro que fala sobre pintura e quadros também, de um dos protagonistas da história, e no fundo acaba por falar também de... não é bem violência doméstica, mas um passado um bocadinho mais torturoso e as consequências que isso também leva para o futuro, neste caso da protagonista. Eu acho que foi um livro que eu até gostei. Não é nada... lá está, eu tenho vindo a gostar, à medida que ela vai escrevendo, venho a gostar cada vez mais da autora. Isto são livros um pouco mais para uma camada mais juvenil. Não quer dizer que uma pessoa de 50, 60 anos não goste do livro. Claro que pode gostar. Eu pessoalmente gosto mais dos últimos livros que esta autora escreveu. Depois, este foi o segundo livro que eu mais gostei da autora. Não foi o primeiro, foi o segundo livro que eu mais gostei dela. É um livro que fala sobre violação doméstica. E agora, neste mês de outubro, este livro vai ter uma continuação. Portanto, a autora publicou o Isto Começa Agora. Portanto, Isto Acaba Aqui, e o outro, Isto Começa Agora. Eu até pensei que não houvesse continuação, mas pelos vistos vai ter uma continuação. Este foi o segundo livro que eu mais gostei da autora. Depois temos o Verity, que muito se falou deste livro aí pelos YouTubes e os Instagrams e os TikToks e tudo mais. Foi um livro que muitos de vocês gostaram. Eu também gostei. Não foi o meu preferido da autora. Eu até acabo por comparar um bocadinho este livro a este. Tem algumas parecenças em termos de conteúdo, mas eu gostei mais do Verity. É um livro que fala sobre uma escritora, mas depois tem aqui digamos que eu acho que este acabou por ser uma preparação para a autora depois vir a escrever este, que é um pouco mais sobre fantasmas e mais místico, não é? Digamos assim.
Este é um livro que eu gostei muito do desenrolar da história. O final foi o que mais me decepcionou. Não sei se com vocês aconteceu isso. Para mim, achei que o final foi um bocadinho escrito à pressa. Não é escrito à pressa, não foi a conclusão que eu quis. Achei que aquilo foi uma justificação um bocadinho ali. Pronto, não era aquilo que eu estava à espera. E eu gostei bastante do livro, desde o início até ao meio do livro, gostei muito. E depois o final foi o que mais me decepcionou. Enfim, por isso é que eu não se tornou num dos meus favoritos. O Laila. Muito se fala também do Laila. É um livro que ou se ama ou se odeia. Pelo menos pelas opiniões que eu tenho visto por aí, é um bocadinho assim. Ou as pessoas gostam muito ou não gostaram nada. Lá está, é um livro mais místico, que fala de fantasmas. Quem não gosta desta temática, se calhar não vai apreciar o livro. Lá está, eu não ia com grandes expectativas do livro, ia um bocadinho às escuras, porque eu acabo por comprar os livros da autora, pelo menos a partir de agora, aqueles que tenho para trás, logo quando acabar de ler todos os livros que tenho pendentes, acaba esta coleção. Foi um livro que eu gostei, mas lá está, não é bem a minha praia, não é aquilo que eu costumo gostar muito, mas sim, gostei. Nada que eu possa dizer, adorei o livro, vou voltar a lê-lo. Não, porque é daqueles livros que se lê uma vez e já não faz sentido lermos outra, porque o objetivo é chegar a esta conclusão, não é? O que é que vai acontecer no final? E a partir do momento que se sabe, as coisas acabam por perder todo o mistério. Neste livro, pelo menos, é assim. Eu, pessoalmente, acho que se lermos este livro outra vez, se calhar vamos gostar ainda menos, porque vamos estar atentos a alguns detalhes que podem falhar. Mas isto sou eu, lá está, eu nos thrillers sou assim. Se ler um thriller pela segunda vez, então eu já sou exigente, não é? A ler numa primeira vez. Se ler uma segunda, então já sei que é para piorar a coisa. Este foi, sem dúvida, o meu livro preferido desta autora. O Se Fosse Perfeito. É um livro que fala sobre infertilidade. Para mim, o melhor livro sobre esta temática. É um livro completo, porque fala. Não vou estar aqui a dar spoilers, obviamente, mas é um livro em que existe uma personagem masculina e uma feminina e fala desde o início, portanto, de uma relação, os problemas que se passam, que essa relação, esse casal passou em relação à infertilidade, quer do ponto de vista masculino, quer do ponto de vista feminino. Tudo o que eles passaram, os altos e os baixos, não falaram só dos baixos, falam também dos altos. Eu acho que isso é muito importante também numa história destas. Nos problemas psicológicos, nas angústias psicológicas que estas duas personagens passaram durante todo o processo de infertilidade, mas também nos momentos de auge, nos momentos de alegria. É um livro muito completo. Em termos de infertilidade, é um livro muito completo e eu gostei bastante. Acho que é um livro muito mais maduro do que qualquer um outro destes que eu já falei dela. E de todos os outros, da coleção toda da Colleen Hoover, eu acho que este, até agora, foi o que eu li, foi o livro mais maduro e com mais conteúdo, mais rico que ela escreveu. E por isso, cada vez mais tenho vindo a acompanhar todos os livros desta autora. Sem dúvida que foi o meu livro da eleição da Colleen Hoover e de facto aconselho vivamente. E por último, o Corações Feridos, o que eu adorei, o personagem masculino, que não é o personagem principal, e é um livro que se foca muito aqui nas razões que levam ao Samson, que é a personagem masculina, a agir da forma que ele age. Portanto, no fundo, é um livro que fala sobre o quanto as aparências às vezes enganam, o facto de nós estarmos com uma roupa muito cara não quer dizer que sejamos ricos, ou o fato de sermos muito conversadores e talvez às vezes arrogantes, não quer dizer que tenhamos uma postura segura, muito pelo contrário, às vezes podemos ser até muito mais inseguros do que na realidade somos. Portanto, acabo por falar um pouquinho disso. Acaba por ser um livro que explora muito aqui o lado psicológico e eu dou muito valor a isso em todas as personagens dos livros. Eu gosto muito deste lado mais oculto, das razões que nos levam a agir de determinada maneira, explorar esse lado. E eu acho que ainda teria gostado mais deste livro se a personagem masculina, neste caso o Samson,
tivesse talvez sido a personagem principal. Porque eu acho que ele é a riqueza deste livro, não é a personagem feminina, para mim foi o Samson. De qualquer das formas, não foi o meu livro preferido da Colleen Hoover, mas também gostei muito deste. Gostava que me indicassem qual tinha sido o vosso livro de eleição da Colleen Hoover, qual o que gostaram menos. Na verdade, estes são livros que eu aconselho a qualquer jovem, a qualquer adolescente que queira criar o hábito de leitura ou que já tenha o hábito de ler, e será sem dúvida uma autora que vou aconselhar à minha filha quando crescer, mais um pouquinho, porque acho que são livros muito bons para um jovem se iniciar na leitura. Eu também gosto muito da Colleen Hoover, obviamente que se calhar já procuro outro tipo de leituras, um bocadinho mais fortes, com temas mais duros, mais cruéis, que puxem mais pela parte psicológica, mas continuo a gostar da Colleen e são ótimos livros para podermos nos curar de ressacas literárias. Eu, pelo menos, como leio muitos históricos e livros também muito pesados em termos de thrillers, procuro aqueles thrillers mais pesados, acaba por ser um bom livro para intervalar aqui em algumas leituras dessas. Bom, resta-me desejar-vos boas leituras e uma ótima semana. Beijinhos!